Queridos irmãos e irmãs, dia 28 de janeiro, quinta-feira, dia do glorioso São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. Santo Tomás, italiano, nasceu no ano de 1225. Pertenceu à ordem dominicana, a ordem dos pregadores. Dotado de grande inteligência, trabalhou em busca da verdade, o que o levou à síntese da razão e da fé, da filosofia e da teologia. Nunca parecia perturbado, era sempre cortês e de bom trato, e jamais falou de si mesmo. Respeitava a opinião alheia e era um homem de oração e de contemplação. Venceu seu itinerário na terra no ano de 1274. Agradeçamos ao Senhor por tão grande dádiva de ter nos dado São Tomás de Aquino, doutor da Igreja. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 21 ao 25. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a põe num candeeiro? Assim, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. O evangelho de hoje nos leva à reflexão de que nós temos que ser luz para os nossos irmãos. Ele usa a expressão colocar um candeeiro embaixo da cama, ou seja, nós não podemos pegar a mensagem do evangelho e guardar para nós mesmos. Eu sempre digo uma coisa: o cristão é como uma lua, ele reflete a luz do sol, ele não tem brilho próprio. Ou seja, o cristão reflete a luz de Cristo, ele por si não tem brilho próprio. Então o cristão deve sempre compreender que ele deve retransmitir a luz de Cristo. Ele não pode pregar ele mesmo ou as suas convicções religiosas. Ele deve pregar o Evangelho através da sua palavra, através da sua vida. Como isso? Dando testemunho. É inadmissível um cristão que faz coisas erradas, tipo um cristão que é corrupto, um cristão que prejudica os outros, um cristão que faz a vida dos outros no inferno, um cristão que calunia os outros. Isso é algo inadmissível. O cristão ele deve sempre entender que ele traz a marca de Cristo em si. Então ele deve refletir Cristo e não ele próprio, porque senão ele irá colocar a mensagem do Evangelho e o próprio Cristo, que é o próprio Cristo, em descrédito. Então o cristão ele deve compreender o papel importantíssimo que ele tem na sociedade. Ele não pode divulgar ele mesmo, ele tem que divulgar Cristo. Por isso, a questão de medirdes, devemos compreender que nós não podemos julgar ninguém, não podemos condenar ninguém, porque senão, um dia nós também seremos julgados e condenados, pois com a mesma medida que medirdes, vós sereis medidos também. O cristão deve compreender que a missão dele é anunciar Cristo e vivê-lo na sua vida como amor. Ou seja, somos chamados a acolher o próximo, a sentir compaixão, a ter amor pelo próximo e não a condenar e julgar o próximo. O grande problema é que na sociedade atual, as pessoas cada vez mais exercem o papel de juízes, de condenadores. Muitas vezes não se colocando no lugar do outro, não tendo empatia, não tendo compaixão, não tendo misericórdia. Colocam-se como anunciadores de uma visão totalmente deturpada do Evangelho. Uma visão de condenação, uma visão de descrédito do próprio Cristo. Nós devemos tomar muito cuidado quanto à postura, porque muitas vezes, ao invés de atrair as pessoas para Cristo, nós, ao contrário, as estamos repelindo. Por quê? Porque essas pessoas vão olhar para nós e dizer o seguinte: isso é ser cristão? Prefiro continuar ateu, prefiro continuar em qualquer outro lugar, menos sendo cristão. Por isso, a nossa responsabilidade é muito grande. Temos que tomar muito cuidado com a nossa postura, porque elas geram consequências na nossa vida e na vida das pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!